Olá, galerinha da EJA, como vocês estão? Professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês de português. E aí, galera, como passaram a semana? As atividades responderam, enviaram? Qual é a dúvida? Entre em contato com o professor de vocês, envie, converse com ele, fique se comunicando. Se não fizer no grupo, mas envie no particular, não se preocupe. Se vocês também estão atrasados com o conteúdo, com os assuntos, vão fazendo. Pegue de um dia, do outro, faça um hoje, outro amanhã, mas vão enviando. Não se acomode, não deixe, eu não vou não, já tem 2 semanas que não faço as atividades. Envie, tente, vão em busca de mais conhecimento, certo? Olhe lá o portal, o Estudo em Casa Itabaianinha também, tem muito material legal, como vocês vinham falando aqui, as aulas de vocês, as de outros professores com outros temas, com temas de vocês também, mas não deixem de procurar aperfeiçoar, certo, galera? E hoje o nosso tema é conto popular. Preparei aqui um material para vocês sobre esse tema e vou compartilhar agora. Nossa entrada aí é a educação de jovens e adultos. Conto popular tradicional. Como é? Diferente do que? Do conto literário? Qual é a diferença? Vamos descobrir agora como é o porquê este nome popular. O conto popular e o conto literário têm muitos traços em comum. São narrativas breves, com números reduzidos de personagem, uma só ação, espaço e tempo também reduzidos. Vamos ver agora como é criado esses contos. A sua origem, o povo, menos letrado, provenientes de locais rurais. Então, quem muito, conta, quem muito fala desses contos, esses tipos, já vem assim, falado de pessoas de provenientes rurais, que gostam de contar o que aconteceu, que foi assim. Literatura de transmissão oral, histórias contadas de boca em boca. É aquele ditado quando a gente diz que é história de pescador. Hein? Então, é esse tipo de história que, quando viajou, aconteceu, que tinha não sei o que, então é contado de boca em boca. Geralmente, histórias ligadas às crenças religiosas, como eu estava falando no instante, né? Os costumes populares e etc. Funções do conto popular. São memórias de um grupo, apresentam modelos exemplares em situação dicótica, exemplo, bom ou mal, veiculam valores, patrimônio universal e intemporal, condicionam comportamentos, atitudes, preenche espaço de lazer, função lúdicas. Agora uma estrutura, como é assim o formato, dele. A estrutura de um conto desenvolve-se em várias fases. A primeira fase, situação inicial, apresentação do herói, da heroína, da história e de seu contexto familiar. A segunda fase, que é o desenvolvimento, é o aparecimento de um elemento que vai perturbar o seu mundo. O herói vê-se obrigado a deixar o seu lar para poder enfrentar diferentes obstáculos. Peripécia do herói. Terceira frase, conclusão ou reposição de ordem. O herói conquista sua felicidade
sendo recompensado através da conquista da sua felicidade, do seu amor. Aqui é uma estrutura de um conto popular. Conflito dramático. Primeiro vem seguindo essa sequência de ordem, né, aqui das setas. Ordem existente, ordem perturbada e ordem estabelecida. A existente é quando você conta que ocorreu em uma fazenda, em um lago, a perturbada. Caiu, apareceu de repente um monstro, então, e a esclarecida já está dizendo o enredo todo da história. Então, esclareceu, né, o que ocorreu. Classificação dos contos. Contos maravilhosos ou de encantamento, contos de exemplos, contos de religiosos ou morais, contos de animais ou fabulários, contos etiológicos, narrativa mística da função de um local, né, aqueles contos gregos, né, que tem as cobras na cabeça, chamada, né, Medusa. Então, aí é mitologia. Contos históricos. Então, temos esses contos nessas classificações acima aí. E as características do conto tradicional. Todo divididinho, o que é que faz, o que é que não faz. O conto tradicional tem ação, personagens, espaço, tempo e linguagem. Na ação é sempre breve, as sequências encadeiam-se de forma linear, os personagens têm a quantidade, né, o número de personagens é reduzido, são estereotipados, ou seja, tem sempre a mesma característica, algumas estão ligadas ao mundo sobrenatural e fantástico. O espaço, a concentração onde ocorreu, né, os episódios, localização espacial e definida, né, na beira de um lago, no sítio, nas montanhas, no bosque, então sempre é uma localização. O tempo, concentração temporal, ausência de tempo cronológico, localização temporal é indeterminada, o tempo remete-se para o passado, era uma vez, há muito tempo atrás, então sempre é mais contado nesse sentido. A linguagem utilizada revela marcas de oralidade, palavras ou expressões pertencentes ao registro familiar ou popular. E aqui tem o narrador não participa na ação, viu? Ele só faz, o narrador ele não é um participante, ele só está narrando a história. Ele não participa do enredo do conto. É isso. Personagens. Vítima, tem a vítima e o herói, o vilão, o adjuvante e os oponentes. A vítima e o herói é quem sofre e quem conquista a sua felicidade, sujeito do restabelecimento da ordem. Vilão, quem faz sofrer o nosso herói, sujeito da perturbação, no caso é o vilão. Adjuvantes, quem ajuda o nosso herói a conquistar a sua felicidade. No caso, são aqueles personagens, né, na lateral que não é o personagem principal. Sempre tem um amigo, que é um parente, um primo assim, mas que sempre estão ali ao lado, que é os coadjuvantes. Secundárias, que ajudam o herói. São personagens, né? Eu estou dizendo aí. E oponentes, quem se opõe ao nosso herói. São personagens secundários que ajudam o vilão ou fazem oposição ao herói. Então, aí as características dos personagens. E agora o nosso desafio. Você conhece algum conto popular? Comente aqui ou pesquise sobre um.
Eu acho que vocês, na grande maioria, conhecem sim um conto popular. Um pai, uma mãe, um avô já contou, uma avó já comentou de certo tipo de relatando o que ocorreu há muito, muito tempo atrás. O link da atividade e a mensagem da semana. Estudar é a ação de tentar aprender algo que não se sabe ou que se deseja saber mais. Então, tenham sempre a ação diária de estudar. Não perca esse brilho, esse desejo de sempre aprender mais. Essa, galera. Tenha todos uma ótima semana, fiquem em paz e até a próxima aula, se Deus nos permitir.